Boa noite, pessoal. Henrique aqui, cofundador da Arbitralis, com o podcast Um Novo Jurídico. E Bruno, uma lenda no jurídico, que está aí com algumas startups, mestre, pós-doutorando, doutor em Direito, que tem muito conhecimento aí para agregar. Obrigado, Bruno, por estar aqui com a gente hoje à noite. Henrique, super animado, agradeço muito o convite aí, estou super feliz em estar participando aí com vocês. Bruno, bater uma bolinha aqui, eu queria conversar com você um pouco desse mercado, que você tem postado muito nas redes sociais, todo o pessoal da sua equipe. Queria entender qual que é a sua visão, se o Brasil é receptivo às transformações na área jurídica, como é que é essa conexão? Cara, acho super legal, Henrique, essa pergunta e legal contextualizar ela historicamente, tá? O que eu observo é o seguinte, a gente criou, você falou que eu estou à frente de algumas Lotechs, a primeira empresa que a gente fundou e desenvolveu foi o Sem Processo, em 2016, né? Então a gente está indo aí 7 anos aí de estrada, e o que eu observo de 2016 para cá, eu já atuava com inovação antes, desde que a gente criou o escritório ali em 2010, 2011, mas não estava como empreendedor. Então, eu acho que de 2016 para cá, eu consigo sentir o mercado muito pela perspectiva de quem tenta trazer inovação, soluções tecnológicas. E o que eu vejo é o seguinte, cara, nesses 7 anos, uma transformação completa. Né? Em 2016, era muito difícil você se conectar, uma empresa te dar ouvido, no escritório, e hoje é o contrário. Né? O que hoje eu vejo é um desejo muito grande das empresas, dos escritórios, do próprio judiciário. Você vê a iniciativa do CNJ com o Judiciário 4.0. A gente tem treinado aí diversos tribunais, a Future Law tem um projeto super legal com o STF, STJ. Então, o que eu vejo hoje é um cenário muito mais positivo, mas, por outro lado, um super desafio, né? Porque a gente está falando de um mercado de 1.500.000 advogados, muita gente, e talvez isso ainda não chegou em todo mundo da maneira como tem que chegar. Então, tem um potencial aí de crescimento da inovação e direito absurdo, mas eu acho que hoje o mercado é muito, muito mais receptivo do que era há 7, 8 anos atrás. Não, muito mais. Então, começou mais ou menos em 2017, e quando começou realmente a ter um pouco mais de digitalização na mão do brasileiro, né? Assim, um pouco mais massivo essa É, eu parte. acho, eu acho que vem com a curva dessa revolução, essa revolução 4.0, né, de maneira geral, em toda a vida humana e não somente no direito. Então, acho que a digitalização ela não vem só no direito. Acho que o advogado, ele é sempre o último bicho, o último bicho ali na cadeia tecnológica. Então, o advogado é mais conservador, demora mais as coisas para acontecerem. Eu acho que, por exemplo, a pandemia foi um momento ali de grande absorção por necessidade. Então, as pessoas tiveram, você imagina, por exemplo, a audiência online, que parece uma coisa hoje tão óbvia, só se tornou viável por conta de uma necessidade imposta ali em decorrência de uma crise sanitária. Mas eu acho que tem muito disso da própria mudança social, e aí com isso vem a mudança de mindset das pessoas, das gerações, e aí com isso também as empresas também se digitalizando, buscando um jurídico mais eficiente. Então acho que vem num caldo aí de uma revolução muito mais ampla que a gente está vivendo como humanidade, mas sempre o direito como um ambiente mais desafiador de socorrer, né? Dentre outros. É um pouco mais engessado, né? Sempre tem aquele tabu de que é aquilo que tá, então como tá num patamar um pouco acima, né, da lei, acho que ficava sempre teve essa, a gente não vai mudar porque é assim, ponto, né? Um pouco mais um pouco de cultura de processual. E eu acho que também tem alguns aspectos, né? Você pensa assim, a menina ou menino que escolhe direito. Eu acho que até tem pessoas ali é muito comum você ver pessoas que gostam de história, geografia, não gostam de matemática e vão fazer direito, até muito ideológicas, mas o direito acaba muitas vezes destruindo sonhos, né? Até triste falar isso, uma das coisas que mais me anima com todo esse movimento, porque eu acho que a gente traz o brilho nos olhos das pessoas novamente. Acho que esse movimento, não a gente, né? Acho que esse contexto de movimento de inovação, as pessoas vêm, elas acreditam na possibilidade de fazer as coisas diferentes. Mas acho que tem uma tendência do direito a atrair pessoas mais conservadoras, tornar as pessoas mais conservadoras, e aí você alia também com o aspecto etário, né? Você imaginar aonde em outro mercado você vai ter alguém na faixa talvez dos 70, 80 anos liderando uma organização.
e aqui de maneira nenhuma sendo etarista, tá? Eu sou super favorável a ter todas as gerações, eu acho que a gente está num momento de humanidade em que tem várias gerações interagindo no ambiente de trabalho, isso é muito legal, mas se o poder decisório está numa pessoa de 70, 80 anos, talvez ela seja naturalmente mais conservadora, por um aspecto. Óbvio que tem exceções, né? A gente fala que, por exemplo, na Future Law, a gente tem alunos jovens inovadores de 18 a 120 anos, então tem pessoas que fogem do padrão, mas é uma tendência da galera mais velha. E o judiciário também, né? Então, o judiciário ele carrega muito dos resquícios de tempos atrás, inclusive do próprio Estado, né, do formalismo, da burocracia. Muito embora, assim, uma das coisas que a gente sempre fala é você vê no Reino Unido, onde você tem todo esse aspecto superficial que, putz, país que tem uma monarquia, então que tem um aspecto ainda estético mais conservador, que parece ser mais ali, talvez, aristocrático e mais distante. Por outro lado, é um lugar que mais se inova no mercado jurídico, teve a deslegalização do mercado jurídico, então, às vezes, também as aparências enganam. Mas eu acho que o mercado jurídico, por todos esses motivos, ele acaba, muitas vezes, atrás e mais lento do que as revoluções que estão acontecendo em outros mercados, pelo mindset dos profissionais que atuam nesse mercado mesmo. Faz total sentido, Bruno. E você pegou um ponto bem legal, né, que eles, lá no Reino Unido, eles conseguiram realmente separar né, a parte que ele, às vezes, pode continuar sendo um pouco mais antiga, digamos assim, a parte que necessita realmente de um pouco de velocidade mais moderna, né? E você citou aí algumas vezes a questão do direito 4.0. Será que você podia comentar aí, para quem não sabe, um pouco melhor o que que é o direito 4.0, né? Cara, esse é um tema legal, Henrique. Até recentemente gravei um podcast com o Daniel Marques e a gente estava lembrando aí das origens lá de 2017, de algumas coisas que aconteceram. O que surgiu foi o seguinte: quando a gente criou a B2L, especialmente, acho que foi um momento ali que a B2L começou num grupo do WhatsApp, eu e o Matheus, a gente foi botando um monte de gente, foi convergindo, negócio super atípico, né? A gente nunca imaginou chegar nessa dimensão exponencial que está hoje. E, cara, as pessoas foram se conectando e começou a surgir os convites, né? Pô, vem aqui, e foi muito legal, porque comissões da OAB, então, faculdade, a gente buscava, eu particularmente buscava em todos os lugares, tentava contribuir muito com o ecossistema, porque eu sabia da responsabilidade que a gente estava ali de efetivamente educar o ecossistema, conectar as pessoas. E surgiu muito assim, Bruno, o que que você vai falar? Eu falo, direito, inovação, não, mas dá um título da palestra. Eu falei, cara, bota aí advocacia 2.0 ou direito 2.0. Porque qual que era a ideia? Cara, dá uma vertente de que aquilo que a gente estava falando era diferente, era um contraponto ao que até então existia. Só que a gente começou a refletir e falava, cara, se eu tô falando que eu sou 2.0, então quer dizer que tudo até aqui era 1.0. Cara, que visão arrogante, né? Tipo assim, porra, legal, a gente tá fazendo um negócio inovador, mas, porra, não dá pra gente ter esse. A gente achou arrogante, assim. Mas você vê que algumas palestras, as primeiras de 2017, era tudo 2.0. E a gente começou a ter a reflexão, e até do ponto de vista de uma construção acadêmica, você mencionou ali mestrado, doutorado, tem essa vivência acadêmica. Meu doutorado foi sobre sandbox regulatório, então eu estudei muito os modelos disruptivos regulatórios e o contexto é sempre a Revolução 4.0, né, que é a quarta revolução industrial. A gente falou, cara, então na verdade o que a gente está propondo é uma advocacia para esse contexto da quarta revolução industrial. E aí veio o 4.0 e que virou uma bandeira, né, do movimento. Então você vê que, e aí é incrível, né, a gente fica muito feliz, a gente teve a participação do ministro Fux, por exemplo, no evento da B2L ano passado, e a gente teve a oportunidade também de gravar com ele num podcast, e você vê o CNJ, quando ele estava presidindo, lançou Judiciário 4.0. Então você vê que o movimento chegou lá em cima, né, inspirou pra caramba, e a gente, por exemplo, na Future Law, a gente tem todos os cursos 4.0, então perdão, isso acabou virando uma marca mesmo do que a gente faz e é legal, porque encaixa com tudo. Então, a gente já teve livro Labor 4.0, do Direito Trabalhista 4.0, tudo cabe a 4.0, do direito trabalhista ao direito criminal, então a gente acaba conseguindo trazer essa onda de inovação para todas as áreas e todos os pontos do direito, assim. Não, muito legal, principalmente saber que, né, até os órgãos mais tradicionais, né, também estão tentando levantar essa bandeira de que é preciso realmente, né, se atualizar. E você comentou ali um pouco mais da Future Law. Conta pra gente como é que ela surgiu, é,
Qual que é o objetivo? Cara, muito legal. O que eu te falei, Henrique, a gente criou sem processo, com a ideia de reduzir os conflitos no mundo, então a gente achou que ia ser um movimento rápido, o mercado reagiu mal pra caramba. Eu sempre falo isso, assim, eu já tinha escritório, já trabalhava para as maiores empresas do Brasil, uns amigos, as amigas falavam, pô, Bruno, que loucura, empresa de tecnologia, você está mandando mensagem para as pessoas no LinkedIn, é um negócio estranho, né? É engraçado falar isso, porque, pô, hoje é totalmente inserido dentro do contexto. Até quando eu conheci o Matheus, no evento lá da BS Startup, eu achei que eu era a única empresa de tecnologia startup do direito, porque eu não via ninguém. Então é engraçado ver isso. Até que a gente eu criei a palavra Lotec, né? Até porque tinha fintech e tal, e a galera, porra, a gente tem que criar, e nesse movimento eu criei a palavra Lotec, até no início as pessoas falaram, não, Bruno, já existe um movimento global que se chama Legal Tech. Eu falei, não, mas Lotec é mais, o nome é mais sexy, vai pegar, e acabou pegando, tanto é que você vê hoje no Google Trends, tem mais busca no Reino Unido, na Austrália, de Lotec que Legal Tech. Então a gente influenciou até a nomenclatura mundial. E aí o que eu sentia quando a gente criou a B2L e a coisa começou a se expandir? Começou a ter uma curva de desejo, que é o que a gente estava falando ali da tua primeira pergunta. As pessoas começaram a falar, cara, que legal, então tem um movimento para desjudicializar, para tornar as coisas mais eficientes, para trazer tecnologia, trazer inovação. Cara, gostei disso. E aí qual que era a pergunta mais frequente? Bruno, como é que eu me qualifico para isso? Eu tenho que ter um curso, eu tenho algum livro que você me indique, não tinha bibliografia. A gente citava muito Richard Susskind, que a gente cita até hoje. Eu tenho a felicidade de ter escrito, coordenado 2 livros em homenagem a ele, e hoje a gente tem uma relação muito próxima. Mas era basicamente a bibliografia mundial, assim, não tinha, e no Brasil nada. Então, o que eu senti? Cara, a gente precisa começar a criar, educar esse mercado. E aí vem a Future Law com esse intuito de ser uma edtech, e aí a gente vem muito nessa pegada de aprendizado contínuo, né? Porque o que a gente foi entendendo ao longo da jornada? Que, na verdade, a inovação ela não é um fim, né? Ela é um meio. Então, se você se propõe a ser inovador, você tem que estar continuamente inovando. E as skills desse mundo novo, elas são muito dinâmicas. Então, você imaginar que você tem que fazer uma pós-graduação de 1 ano e meio, 2 anos, não dá conta dessa celeridade do mundo. E a gente lançou os Nano Degrees. Hoje a gente tem mais ou menos uns 40 cursos lá na prateleira da Future Law, e a gente vai lançando o que é tendência e ajudando, inclusive, a criar tendência. Então, para dar alguns exemplos, a gente foi no Reino Unido, viu que Visual Law era uma tendência. Ninguém nunca tinha ouvido isso no Brasil. A gente fez o primeiro curso de Visual Law no Brasil. Cara, hoje, pô, você vê quantos jurídicos utilizando, você tem a quarta lá, que a gente estava falando um pouco antes aqui do episódio. Então, a gente ajudou a criar o conceito de Visual Law, que inclusive hoje está nos informativos do STF. Foi uma sugestão também que a gente fez lá à época e tal. Então, assim, e aí teve aquela onda, por exemplo, de LGPD. Então, a gente treinou o mercado. Eu vejo hoje muitos profissionais hoje que estão no mercado que foram alunos nossos, que são referências do mercado. Agora a onda é GPT-3, então GPT-3, então, cara, inteligência artificial. Então, você vai vendo que de tempos em tempos tem uma velocidade. Legal Operations foi uma coisa também que, cara, no nascedouro disso, lá no jurídico do Google Global, a gente identificou, trouxe para o Brasil. Então, a Future Law é essa EdTech. A gente tem muito curso, a gente tem muito treinamento, a gente treina o poder público, treina as empresas, treina os escritórios. A gente teve 15 mil alunos ano passado e a gente tem muita publicação também. Hoje eu consigo com clareza indicar a bibliografia. A gente tem 20 títulos ou mais aí publicados na Thomson Reuters, na Saraiva. A gente tem a revista que é a Redetec, que hoje inclusive é classificada como B1. Então a gente foi construindo esse conteúdo e é um conteúdo vivo, né? Então o que a gente vai estar produzindo daqui a 6 meses é impossível imaginar. O que a gente sabe é que a gente está nessa curva exponencial que tudo muda muito rápido e na mudança a gente está construindo conteúdo e é super engraçado isso na Future, porque muitas vezes a gente nasce do desejo, a gente faz cursos que a gente queria aprender. Então, por exemplo, surgiu o NFT, ano passado foi muito forte. A gente, caramba, eu quero ver os impactos jurídicos, não tinha nenhum curso no mundo. Vamos fazer, vamos procurar quem está fazendo isso, gaming law, cannabis law. Então, a gente cria aquilo que a gente gostaria de consumir, e eu acho que talvez esse seja até um segredo do sucesso, assim, porque a gente faz pra gente, no final a gente compartilha com o mercado, mas a gente faz os cursos pra gente mesmo, e a gente é que gosta e curte ali tanto criar como assistir depois e tal. Pega essa vontade né, de empreendedorismo junto com o conhecimento e começa a criar, ver, fala assim, poxa, não tem, vamos criar. Muito massa essa visão, Bruno, da Future. E
Aproveitando que você está falando, né, da quantidade de cursos que a Future tem, e etc., o que que você indicaria para alguém, ou que está num departamento jurídico, ou que é líder de um jurídico, seguir para tentar inovar no meio que ele está? Cara, essa pergunta é muito boa, Henrique, é constante, assim, né? A gente, por exemplo, na Future Law, o primeiro curso que a gente lançou foi o Advocacia 4.0, que é um curso, inclusive, que ele já tem uns 2 anos que a gente fez, e é um curso meio atemporal, porque ele justamente busca ser essa introdução. É muito difícil, né? Eu acho que, assim, o desafio no mercado jurídico, como eu falei, é um aspecto de mentalidade, né? Então, não é hard skills, então, é muitas vezes uma percepção de realidade. Hoje eu estava almoçando com o nosso time de desenvolvimento do Sem Processo, um monte de programador, programadora, e é muito legal você conversar com eles e com elas, que você vê que é uma outra forma de enxergar o mundo. A gente desenvolveu um produto legal aplicado ao GPT-3 e tal lá no Sem Processo, a gente saiu, a gente ficou a manhã inteira discutindo o produto e foi almoçar, né? E aí você vê que a visão de um programador, de uma programadora, é uma visão de lógica de programação, de eficiência. Então, acho que é mudar muitas vezes a perspectiva do profissional do direito. Isso é muito difícil. Então, como é que você muda a percepção de uma pessoa, né? Por isso que muito também da Future Law, principalmente nos in-companies, a gente busca muita experiência. Então, você vê que os nossos cursos, algumas aulas que eu dou, eu busco ali liberar endorfina, ser provocador, para que a pessoa mude a referência de percepção da realidade que ela tem. Então, mas a dica é a Future Law, a B2L também tem um portal hoje incrível, tem muito conteúdo, a B2L ela replica muito conteúdo do mercado, então acho que hoje tem muito caminho para seguir e tem muito conhecimento disponível, né? É difícil falar por onde eu começo, né? Eu acho que tem que começar por onde a galera se sentir mais confortável. Cara, e é muito isso, né? A gente é bom naquilo que a gente gosta e a gente gosta daquilo que a gente é bom. Então, você bater um curso, e na Future Law tem muito isso, a gente tem uma categoria que é o Trends Law, que é o que é tendência. Às vezes, cara, começa por um curso despretensiosamente, sei lá, eu quero fazer um curso de Gaming Law. Não necessariamente eu quero trabalhar com isso, mas aquilo vai despertar a tua curiosidade, você vai ouvir expressões. Eu lembro que eu tive no CNJ, com o ministro Cueva, com todo mundo, falando numa audiência lá, e eles adoraram, mas no final ele falou assim: Bruno, adorei, mas você tem um glossário? Porque metade das palavras que você falou aqui a gente não entendeu. E para mim é tão natural, porque eu vivo tanto com essa galera, então eu acho que às vezes é isso, é conviver, abrir a cabeça mesmo, abrir o terceiro olho ali do direito para entender uma perspectiva mais ampla dessa existência aí, do que existe, do que está acontecendo com o mundo, né? Não é com o direito. A gente está vivendo uma revolução cultural, econômica muito intensa. É uma revolução de todos os lados, né? Não tem um lado que não está tendo uma revolução bem intensa, e nos próximos 5 anos, com certeza, a gente não vai conseguir, não consegue nem imaginar como que seria. Cara, Henrique, É, você fala 5 anos, eu te falo, eu fiz um post no LinkedIn no final do ano falando de PT3. Falei, cara, em 2023, no final de 2023, não vai ter um escritório ou um departamento jurídico que não atue sem estar usando de PT3. Então, cara, é muito mais intenso do que a gente supõe. Assim, você fala 5 anos, eu não consigo ver o final de 2023. 5 anos, então, cara, 2030, eu tenho uma apresentação lá que é o advogado em 2030, 35. Cara, é difícil a gente prever. Você vê, é muito intenso. A lei de Moore, né? A cada 18 meses a gente dobra a capacidade de transistores e tal, e de armazenamento. Então é um negócio impensável o que é o futuro, assim. eu até estava vendo um documentário exatamente sobre isso, que na década de 1920, se você juntasse todas as projeções que, né, de todos os lados tiveram sobre o futuro, todas elas erraram. Porque Subestimaram, né? o futuro realmente é algo inimaginável, que a gente realmente não consegue prever. E eu acho interessante saber, né, que o ChatGPT está tão intenso já no jurídico, a gente vê o pessoal já, o Daniel fazendo prova da OAB, né, Ah, muita isso foi coisa que... foi uma puta sacada, cara. Adorei, assim. Um puta trabalho, né? Ele fez um trabalho legal, porque ele foi questão por questão desafiando. E é interessante, né? Porque ele fez alguns meses atrás e não passou e passou agora. E isso diz muito da onde a gente está indo, né? Assim, Sim, sem dúvidas, uma ferramenta, né, que é sem limites, que acaba liberando tantas outras oportunidades para a gente. E aproveitando que, né, voltando, quem, né, o Bruno falou aí tanto do Future Law, quem tiver querendo dar uma inovada na carreira, inovada no setor, ajudar o setor que está trabalhando, escolhe o curso que mais gosta da Future Law, que eu tenho certeza também que vai ajudar não só no profissional, como no pessoal, né? Que acaba que quando a gente começa a consumir conteúdos inovadores, você começa
a pensar diferente até no lazer, no seu hobby, você começa a ter uma mudança nessa parte. Bruno, você que está, né, acostumado com o pessoal que está super inovando e o pessoal também um pouco mais conservador, o que que te desperta, o que que te faz ver uma pessoa que está realmente começando a ser diferente, uma pessoa diferenciada no direito? Cara, isso é muito interessante, Rick. Isso é até um movimento. Cara, depois de um processo, eu investi, desenvolvi, apostei muito em empresa e é muito dinâmico, né? É engraçado as histórias assim que você vai vendo de cada pessoa e tem um fato até curioso. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém de fora do direito vindo para nos ajudar no mercado jurídico. O que eu quero dizer isso? Por exemplo, o Felipe lá da Quark, ele é designer, ele está dentro. Os desenvolvedores, como eu mencionei, o Marte, que é o nosso CTO, o Lucas, que é o nosso CPO, a Aline, lá da Future Law, também não tem formação jurídica. Então, quando eu vejo pessoas que não são do direito vindo para o direito, eu fico muito feliz porque elas vão oxigenar e vão trazer seu conhecimento. Mas eu acho que o ápice, talvez, da inovação do direito, muitas vezes, acaba sendo as pessoas saírem. Então, eu já tive casos, por exemplo, de gente que estava fazendo direito, entrou numa Lotec, largou direito para fazer designer, foi virar de produto. A Lumex, por exemplo, é um exemplo, né, de empresa que a gente acabou desenvolvendo e apostando. O CEO, que hoje é o Caio, ele tem formação jurídica, se desenvolveu em produto, numa Lotec, foi para outra, a gente virou sócio, e hoje ele é CEO da principal plataforma de NFT da América Latina, né? Tem feito projetos, fez com Ambev, fez com Meta, fez com BTG, fez com Reserva, e é engraçado, porque quem está liderando é alguém de formação jurídica que foi até além, né? Então, é impressionante como a inovação modifica a percepção das pessoas. Mas no mercado jurídico eu insisto e eu tento estimular que as pessoas fiquem, essas pessoas inovadoras, inquietas, porque a gente não pode perder. Pelo contrário, a gente tem que trazer mais gente inquieta, tem que tornar as pessoas mais do direito inquietas para conseguir mudar esse mercado e oxigenar, porque no final é isso, é a busca da essência do que é ser advogado, do que deveria ser o direito, a busca pela justiça. Então, eu acho que a gente só consegue obter isso com pessoas que querem mudar o status quo para melhor. Então, mas é engraçado, cada trajetória é uma interessante, e eu acredito muito nessa visão de ecossistema, que foi como nasceu a B2L, como nasceu a Future Law de maneira espontânea, por isso que eu busco, e eu estou nos grupos, né? Hoje eu tenho a comunidade que eu criei no WhatsApp agora que permitiu, tem 1.500 pessoas, todo dia entra gente, cara, as pessoas vêm mandam mensagem para mim o dia inteiro, assim, pô, Bruno, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, estou fazendo monografia, eu quero... E eu busco falar com todo mundo, embora tenha um tempo que é desafiador, né, porque o tempo é limitador, porque eu gosto de ver e ouvir as histórias, porque às vezes é isso, cara, você troca ideia com a pessoa, daqui 6 meses ela faz o projeto, então você vai conhecendo todo mundo e é um ecossistema mesmo, assim, então isso é bem maneiro, assim. Não sei se eu respondi aí, se eu divaguei muito, mas... Não, de forma geral, com certeza respondeu. Também eu compartilho da sua visão que quando você olha para o todo, é muito difícil você pontuar uma coisa. Tem, às vezes, pessoas conservadoras que do nada se reinventam e começam a inovar, e pessoas que não têm nada a ver com o direito, que entram para o direito para oxigenar e tentar sair dessa conservadorice que ele tem, né? Mas aqui na Arbitralis a gente também tem um pouco disso que você falou, que a maioria do time da Arbitralis não é do direito, né, do direito pesado. Então a empresa tenta a ter um olhar muito mais econômico, estratégico, coisa que, né, normalmente não se pensa em cursos de direito, né? Talvez na Future Law ensine um pouco disso, né? Do Legal Ops, né? Que você É, olha um pouco para o lado econômico, para o lado estratégico, etc. eu acredito muito nessa multidisciplinaridade, essa união de pessoas não do direito com o direito. E isso também, eu vou te falar, esse é um dos desafios do direito, tá? Que é uma coisa que eu falo muito. Por exemplo, você pega o escritório de advocacia tradicional, ele tem uma visão de quem não é advogado, quem não é advogada, poxa, não tem o mesmo valor, né? Se valoriza muito mais o advogado. E isso acaba afastando. Então, às vezes, as pessoas falam, por que que o marketing do escritório YZ não é tão bom, o escritório grande? Porque as pessoas não deixam que a pessoa de marketing faça o seu trabalho, entendeu? Então, às vezes, o profissional do direito, e é engraçado, eu falo isso, sou advogado, então me sinto aí na condição, no lugar de fala, de criticar a nós mesmos, mas no bom sentido, que é isso, porque o advogado, a gente acha que a gente é bom em tudo, que a gente sabe de tudo, a gente não consegue, às vezes, entender que existem outros conhecimentos e que tem outras profissões. Então, o que você falou,
cara, o cara vai ter a visão contábil, financeira, econômica, de marketing, de publicidade, operacional, então tem muito conhecimento. Acho que o direito ele se enriquece muito se ele se oportunizar, se multidisciplinarizar, né? Então acho que sair dessa caixinha, o direito, você vê, advogado tem uma tendência de conviver com advogada, no mesmo ciclo, falar com advogado, então você fica ali se retroalimentando. Então quando você abre, você vê um mundo novo ali que é muito legal, assim. Exatamente, você, né, para ter novas visões, você tem que literalmente sair da caixinha, né? Se você ficar na caixinha ali, só vai ver as paredes da caixa. É isso, se retroalimenta, né? Se retroalimenta desse mundo. É engraçado, porque Exatamente. criam coisas muito particulares, né? Tem as figuras. E quem é do mundo do direito, fora do direito, às vezes, cara, não consegue nem entender determinadas coisas. E é um grupo tão fechado, com tantas referências próprias, que as pessoas, cara, por que isso tem valor? Então é engraçado, assim. Então, quando você oxigena, mas eu acho que é isso, o advogada, ele é um neofóbico por essência, ele tem medo do novo. Então você falou, cara, a gente está vendo muita revolução, existe esse FOMO, Fear of Missing Out, e isso no direito é mais intenso, porque o advogado ele fala, não, eu sou o cara, eu sou a pessoa, mas existe um medo muito grande de como vai se impactar a sua profissão. Então, tanto é que você vê que muitas vezes quando a pessoa quer fazer clickbait, ela bota, o fim dos advogados, eu sou totalmente contrário a isso, esse desejo de tentar vender através desse, o fim do mundo, essa visão meio catastrófica, até porque eu sou um cara muito otimista. Eu acredito que no futuro vão ter muitos advogados, advogado vai ser indispensável, só que vai ser um profissional de uma outra forma, com soft skill diferente, com hard skill diferente, e é ótimo que seja assim, porque a gente precisa de profissionais que ajudem cada vez mais a sociedade, a economia. Quanto mais o mundo é complexo, mais precisa dos advogados. Só que a gente não precisa de advogados presos ao passado, a gente precisa de advogadas com olhar para o futuro, né? Exato, se a gente for pensar aí, desde a primeira Revolução Industrial, o emprego não acabou, né? Então, Não, desde acho que o que, mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, exato, desde que você tem dois seres humanos, tem um defendendo o interesse do outro. Então isso sempre vai existir. O ponto é como, né? Esse é o. são os formatos que são alterados, né, ao longo da nossa vida. Bruno, mas no geral, acho que foi muito legal o papo, não quero te tomar seu tempo, que tem um compromisso, né, milimetrado ali. Sem dúvidas vai ajudar muita gente que tem, às vezes, um pouco de dúvida no que é isso, né, para onde que vai, principalmente agora com um pouco desse medo aí que você está falando, né, que você comentou do ChatGPT aí, o pessoal falando assim, pô, será que vai substituir? Sim, né? Da forma que com certeza, né, mas vai mudar para uma forma que vai existir uma forma indispensável no futuro, com certeza. Total, cara. A gente tem que deixar de ser neofóbico, virar neofílico, mudar o medo pelo entusiasmo. Cara, eu acho que em nenhum momento da história deve ter sido tão divertido ou divertida ser advogado ou advogada. A gente está num momento de completa transformação para os advogados jovens ou os que já estão mais tempo no mercado. O lance é entender que você vai precisar se desconstruir, reconstruir, mas quando você entende isso e cai nesse canal, você vai ver que as coisas são boas, o futuro é bom, então sejamos otimistas, não tenhamos medo do robô, das máquinas, não sejamos ludistas aí da primeira revolução industrial, porque a máquina não vai, a máquina ela no final é tudo pelo propósito humano e toda tecnologia ela é para melhorar e potencializar a vida e de maneira nenhuma esses futuros muito Skynet, é muito bom para vender filme de Hollywood, mas não acho que seja o futuro, não. Concordo totalmente, Bruno. Muito bom seus pontos. Pessoal, então, dá uma passada lá no perfil do Bruno, dá uma visitada lá no Future Law, ver se oxigena a cabeça com coisas novas, né? Com certeza, Henrique. Cara, muito obrigado aí pelo convite. Fica esse convite aí que você falou nas redes sociais. Cara, tô aí pelos grupos de WhatsApp. Entre lá na comunidade de Inovação e Direito. Tô no LinkedIn, tô no Instagram, tô no TikTok, tô no BeReal, postando um pouco aí do BeReal. Então, cara, a gente se encontra aí online. E parabéns aí pelo podcast, pela empresa e pelo entusiasmo. E tenho certeza aí que vocês vão ajudar nessa revolução e ajudar a reinventar esse direito que ele precisa ser reinventado de uma maneira mais adequada. Obrigado aí pelo convite, estou sempre à disposição para contribuir. Maravilha, Bruno. Muito obrigado. E boa noite, pessoal. Valeu, Henrique.